estatuto a gente vai ficar ouvindo. A discussão de todos os itens, de todas as alterações, por menores que sejam, ela vai demandar bastante tempo e o estatuto, a proposta foi disponibilizada a todos os associados. Vamos colocar a votação em bloco do estatuto e depois discutiremos os destaques. Ninguém discorda, ok? Em votação, aprovação em bloco do estatuto. Quem for favorável se manifeste, levantando a etiqueta laranja. Quem for contra, contrário, levante e manifeste. Abstenção. Aprovado por unanimidade. A pessoa ou as pessoas que idealizaram essa liberação, meus parabéns aos que idealizaram. Muito obrigado. Continuamos o debate. Alguém mais tem alguma proposta de encaminhamento para a Assembleia com modificação do Estatuto? Na administração passada, não constava no orçamento fazer um lago. No entanto, a diretoria fez o lago, gastou, sei lá, 1.600.000 e a gente teve que pagar. Então eu queria propor o seguinte: qualquer despesa que superar R$10.000 tem que ter uma convocação de assembleia para aprovar a alteração do orçamento. Essa é a minha proposta. Toda compra, inclusive que passar de 50% da contribuição mensal, que ela terá que ser submetida ao Conselho. Então, por exemplo, hoje a contribuição mensal é R$50, vezes 2.400 pessoas, 100 mil. Então, tudo que chegar de 50 mil para frente, para compra de imóvel, etc., teria que ser referendado pelo Conselho, além de estar no orçamento. Mas se é para fora do orçamento, eu concordo com você. Porque o orçamento vai ter que prever tudo. Se tiver alguma coisa extra, coloca a Assembleia. Acima de 10.000? De pouco 10.000. 50% é o que realmente dá margem para a diretoria trabalhar. Porque R$10.000 é muito diferença se você tiver toda hora que tiver uma despesa maior. Ter que convocar a Assembleia, ter que levar o Conselho, eu acho que vai amarrar, é inoperante. Nós temos o Conselho Fiscal, temos os associados aí para já, então vamos aprovar um estatuto que já regula muita coisa, entendeu? Que dá poderes ao associado para fiscalizar. Então eu proponho que seja R$50.000. Em vez de fixar uma importância como 50, 20 ou 10 mil reais, que seja estipulado em salários mínimos que acompanharão o crescimento dessa importância. Então a importância do LKVAL seria 100 salários mínimos. Que seja estipulado em salários mínimos e não uma quantia fixa. Porque estaria sempre atualizado. Caso contrário, deveria modificar depois novamente o estatuto para elevar essa importância. A presidência concorda com 50 mil salários, com 100 salários mínimos. Tá? Então fica A proposta contida com referência ao próprio valor que ela arrecada, ela é a que mais vai estar dimensionando o próprio caixa da FEA. Ela é muito mais lógica. Mas na questão da arrecadação, a associação pode ter caixa suficiente para fazer aquisições fora do orçamento, fora do pode ter caixa, mas se essa como referência extrapolar o valor de metade da arrecadação só das contribuições mensais, sem contar as outras receitas, aí vai depender da Assembleia, porque o custo de uma Assembleia, gente, não é menos de, sei lá, de 8, 10 mil reais. Qual foi o raciocínio adotado? A fotografia do momento da fé, ela vai ser melhor refletida nesse tipo de contribuição, porque se nós daqui 50 anos tivermos uma contribuição social altíssima, a fé vai ser muito grande, então ela vai estar
proporcional ao tamanho da FEG, esse 50% da arrecadação social. Mas se por um azar nosso ou por qualquer motivo, amanhã a FEG estiver arrecadando R$20.000 só em contribuição social, nós não vamos poder dar o luxo de trabalhar com valor de 100 salário mínimo, 50 salário mínimo. Então ela acompanha a dimensão da FEG. Na medida que a FEG cresça, a contribuição social cresça, ela acompanha de forma geográfica. Mas ao passo que se a FEG vier por algum motivo não conseguir novos associados, ela for ficando muito limitada a quantidade de associados, esse valor ele acompanha esse encolhimento da associação. Senão, ao passo que você fixa em salários mínimos, quando você indexa, faz uma indexação a um indicativo do governo externo, nós corremos o risco de ter um descompasso entre essa indexação externa com o crescimento efetivo ou o encolhimento efetivo da associação. Ok. Então vamos colocar em votação agora. Antes de colocar em votação, gostaria de convidar o Adilson para participar da mesa, já que ele foi o principal relator dessa modificação do estatuto. Ok, a proposta, vamos fazer a leitura, porque ninguém tem essa proposta, vamos fazer a leitura da proposta do Valdeli, e se ninguém tiver em desacordo com ela, a gente vai colocar em votação. A diretoria executiva aplicará aos empregados da associação, respeitados os direitos adquiridos e o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, além das normas previstas na legislação trabalhista, a tabela de remuneração constante no plano de cargos e salários instituído pelo Conselho de Administração. Então a palavra vem aqui, ó, Conselho de Administração, tá? E foi cortado mais na frente. Parágrafo 2º desse artigo. A admissão de empregado estagiário na associação far-se-á por meio de processo seletivo, observando o seguinte: 1. O processo seletivo será dirigido por comissão de 3 integrantes da categoria fiscal, designada pelo Conselho de Administração. 2. Com antecedência mínima de 30 dias para abertura de inscrições aos interessados, a comissão dará ampla divulgação ao edital de seleção. 3. Não se aplica a exigência contida no parágrafo 2º a contratação de empregado. 2 pontos. Temporário por até 60 dias. 2. Para exercer atividade de serviços gerais. Então, essa proposta do Valdeli, o Departamento Jurídico entendeu que não há nenhuma implicação jurídica, nenhum termo que contraria outra norma dentro. A gente também, fazendo leitura, não vemos qualquer coisa nesse sentido. Então, vamos colocar em votação. Eu só queria... Alguém tem uma dúvida? Edmar, eu tenho, questão de prazo aí. Essa questão de prazo, eu acho que fazer o concurso não tem problema nenhum, montar uma comissão para analisar não tem problema nenhum. Só o prazo é que não tem muito sentido. Você ficar 30 dias sem funcionário para até divulgar e fazer. Eu acho que tem processos mais rápidos e mais. Tira o prazo, põe a contratação por concurso, com ampla divulgação, tira o prazo porque, por exemplo, numa semana você divulga e as pessoas têm interesse. Nós temos internet, as pessoas têm interesse e vão buscar. Então, esse prazo de 30 dias. Que aí é mínimo, né? Eu acho que devia ser eliminado. De toda forma, o processo vai ser realizado. Então, o prazo, eu acho que ele não teria muita... Prazo de acordo com a necessidade, né? Vai fazer teste, vai fazer... Estipula aí 5, 6 candidatos e simplesmente... eu vou abrir a inscrição amanhã e o concurso vai ser realizado depois da manhã. Deixa eu te falar, não é pelo que está a proposta dele, já, não é assim não. Aí não é a diretoria que vai conduzir o processo. A diretoria deve dizer da necessidade, tá? E o conselho nomeia 3 pessoas e essas pessoas vão estipular o prazo. Você vê o seguinte, se tiver 30 dias só para divulgar e depois para fazer uma seleção, para contratar, isso aí vai 90 dias. Tem problema com a gestão da entidade. Isso aí sempre previsto com a história. Para o mês de novembro, nós vamos ter mais um funcionário. Então, começa a correr agora. Mas tem que ser divulgado. Porque realmente precisa de haver divulgação e nada se improvisa em administração. Tem que haver uma previsão da necessidade de uma prestação de serviço ou de uma contratação, nem que seja temporária. E para isso, precisa que seja divulgado, que seja organizado, não pode ser de uma outra. Então, eu concordo com a proposta dele de no mínimo 30 dias.
parágrafo 3º, o seu inciso primeiro do parágrafo 3º, ele dá a permissão para contratar temporário por 60 dias. Então, isso aí, eu acho que ele resolve o problema. Resolve o problema porque a associação perdeu um funcionário, teve um problema sério e está sem funcionário. E por 60 dias, ela pode contratar transitoriamente, provisoriamente, esse funcionário até que se faça o concurso. Ok? Então, inclusive, essa pessoa pode prestar o concurso. Tá ok? Nada impede dessa pessoa prestar o concurso. Então, ele pode, inclusive, colocar uma pessoa que ele acha que é melhor para aquele cargo, temporariamente, e essa pessoa depois mostra perante a habilitação que é necessária e ele é aprovado no concurso. Ok, Jorge? Ok? Esse estatuto, depois de aprovado aqui, nós vamos passar para o pessoal que vai corrigir os erros de português, vamos passar para o cartório para ele analisar se tem algum impedimento legal aí, e além disso, vai ter que fazer essa compatibilização. E aí, essa autorização tem que ser dada pela Assembleia. O que vai acontecer é o seguinte, por exemplo, esse dispositivo vai ter que entrar aí. Se tiver alguma coisa conflitante com ele, tira o que está conflitante e fica esse aí que foi aprovado como destaque. Não é isso que eu disse. O que eu sugeri foi que esse artigo, por exemplo, ele está sendo alterado. Está incluindo. Acrescentado, tá bom. Mas a gente não algumas pessoas talvez nem tenham lido esse estatuto. Então, que fosse lido o texto original e o que está sendo acrescentado, o que está sendo retirado posteriormente, para não haver confusão na mente de quem está ouvindo. Mas não tem, esse aí não tem referência no texto original. Entendeu? Isso aí é uma acréscimo. Na realidade, esse parágrafo 2º está substituindo o parágrafo 2º que existia. Só que o parágrafo 2º permitia a associação contratar de qualquer maneira. A diferença é essa, que aqui está regulando a contratação. E o anterior não regulava a contratação. Eu li o texto e sei que é isso que está acontecendo. Quem não leu, quem não entendeu, ou que leu e não entendeu, os nossos colegas com certeza pode ter acontecido isso. Então, por isso que eu estou sugerindo que seja lido o texto original e depois o acréscimo. Não, mas só esclarecendo a dúvida do colega, que é pertinente, mas se ela olhar o texto, ela vai ver que quando está alterando um texto antigo, o antigo está mantido atachado, ele está riscado. E o novo está sublinhado. Eu li várias vezes, estou lendo aqui novamente. Estou falando das alterações que foram feitas, gente. Não precisa variar. Não, mas ela está falando uma vez que está acrescentando. Depois que aconteceu assim, tem duas situações no texto. Uma que está sublinhado, que é as alterações ou inclusões, e o texto antigo, que é o que o senhor está dizendo que eu gostaria que fosse, ele está mantido e com um risquinho atachado. Então, o senhor tem condição de ver o texto antigo pelo próprio documento que o senhor tem em mão. Ok, obrigado. O Rodrigo colocou aqui, você colocou aqui excluir todo o artigo 114, só que nesse texto aqui não tem o 114, seria qual? Não, isso foi excluído já foi. É excluído, tá? Já foi excluído. Mas nem tem mais 114. Ok. Bom, também na proposta do Valdemir, altera o artigo 60, inciso 11º. Desculpe, gente. Vamos colocar em votação então esse texto proposto pelo Valdemir. Quem estiver de acordo com esse texto de mudança estatutária e implementação, que se manifeste positivamente, levantando o cartão. Quem for contrário? Quem absteve? Três abstenção. A mesa está alertando aqui porque ficou para discutir a questão do valor, do limite, tá? Que foi, houve a proposta do Dilirso e manter a proposta original, tá certo? Que é em número de contribuição, a proposta de 100 salários mínimos e a proposta do Valdemir, R$10.000.
Tá ok? Como é que é?